Por quê? Por causa desses processos decisórios, do qual nós temos o seguinte: processos decisórios. Processos decisórios pensando no homo econômicos e o homo irracionais. Toda vez que nós pensamos em processos decisórios, as pessoas que me acompanham e vocês que não me acompanham passarão a conhecer um pouquinho esses processos decisórios, tem que trazer, tem que evidenciar, nós temos que falar a respeito do famoso desafio Pepsi, que deu início a New Coke. Porque não tem como falar de neuromarketing, de falar de processos decisórios, de falar do homo econômicos, do homo irracionais, sem falar sobre este caso. Tá? Não tem como. Aqueles que já conhecem o caso, eu vou tentar dar outras nuances diferenciadas para não ficar muito cansativo, e para aqueles que não conhecem, eu vou apresentar para vocês. Vocês lembram da New Coke? Provavelmente não, porque vocês são muito novinhos. Mas talvez vocês devam ter assistido, devam ter percebido no seriado da Netflix. Ele sempre faz menção aos anos 80, o Stranger Things, ele faz uma menção a New Coke. New Coke, ele, se não me engano, ele aparece acho que em 3 ou 4 situações. Eu não assisti todas as temporadas. Minha neta assistiu e ela sabe de cor quais são as temporadas, quais são as situações. Aparece no momento que ela está numa sala de testes, tem uma New Coke, tem esse daí, e aparece no cinema. E são outros personagens que eles estão usufruindo a New Coke. Lembra do New Coke? Não, não lembram. Portanto, quem não lembra também tem um documentário muito legal que teve na History Channel. History Channel, ele teve um documentário muito legal, fala da Guerra das Cocas, e ele mostra literalmente qual foi essa situação. Bom, voltando à história que eu quero contar para vocês. Na década de 1980, né, uma década meio mágica, né, eu já falei em alguns momentos da década de 1980, década de 1980, a briga entre a Coca-Cola e a Pepsi estava cada vez mais intensa. A Coca-Cola sempre liderou o mercado até hoje, sabe, no mundo todo, a Coca-Cola é a que mais vende. A empresa PepsiCo, ela pode até ser maior do que a Coca-Cola, mas o produto cola, a Coca-Cola lidera, sabe, de maneira vertiginosa na frente. Mas, enfim, vamos voltar. Mercado norte-americano, década de 1980, estava ali uma disputa muito acirrada entre Pepsi e a Coca-Cola. Para ter uma ideia, imagine assim que a Coca-Cola tinha lá seus 43% de participação e a Pepsi vinha com 40%. De repente foi para 41%, de repente foi para 41,5%. E aí ligou um sinalzinho em alerta no QG da Coca-Cola, falando, olha, precisamos ficar um pouco atentos porque a Pepsi vem crescendo. A Pepsi é uma empresa muito mais ágil, muito mais agressiva, muito mais antenada, né, ao mercado do que a Coca-Cola. Aí a Pepsi teve uma ideia brilhante. Ela fez uma campanha, né, falando, nomeado de Desafio Pepsi. O Desafio Pepsi ele consistiu de que estratégia? Eles fizeram uma pesquisa de mercado, no qual eles pegaram vários consumidores e fizeram teste cego com esses consumidores. Eles deram 2 copinhos, né, naqueles copinhos você não tinha como identificar de qual produto que era, 2 copinhos e ofereceram para as pessoas. Olha, esse é o copinho número 1, experimenta. A pessoa experimentava, legal, faz um bochecho com água, né, para não influenciar tudo, dá um tempinho. Esse é o copinho 2. Qual você prefere? E aí, mais ou menos uns 63%, 67% das pessoas preferiram o sabor do refrigerante que estava no potinho 2, que era da Pepsi-Cola. Por quê? Porque o sabor mais adocicado da Pepsi era interessante.
E aí a Pepsi, como é uma empresa muito inteligente, muito antenada em tudo que acontece no mercado, eles fizeram esta propaganda. Fizeram, olha lá, o desafio Pepsi. E aí, em vários lugares dos Estados Unidos, eles faziam um desafio, lá tem essa caixinha, né? A pessoa experimentava, qual que você prefere? Ah, prefiro tal coisa. Aí levantava essa caixinha e falava assim, tá vendo? Olha só, você prefere da Pepsi. E fez um burburinho no mercado. Todo mundo só falava sobre isso. E aí a Coca-Cola fez o quê? A Coca-Cola, ela literalmente fez, ou melhor, ela fez os mesmos testes, as mesmas pesquisas de mercado. Foi lá, chamou um grupo de consumidores, olha, experimenta aqui, experimenta esse, experimenta aquele, qual que você prefere? O mesmo resultado que a Pepsi havia conseguido. 63%, 64%. Aí a Coca-Cola fez o quê? Ela mudou a sua fórmula, deixou um pouco mais adocicado o seu produto, tirou, olha, deixa eu frisar bem, ela tirou do mercado a sua Coca-Cola tradicional e lançou no mercado o quê? A New Coke. A New Coke. Qual o resultado que aconteceu? Um fracasso retumbante. Fracasso, fracasso, fracasso. Por que que foi um fracasso? Porque os consumidores não aceitaram. Os consumidores, eles falaram que era um absurdo a Coca-Cola mudar a sua fórmula. Onde já se viu? Lembra que nós falamos de manter o status quo? Aí, quando ele fala assim, onde já se viu vocês fazerem uma coisa dessa? Como fazer uma coisa dessa? Aí a Coca-Cola foi obrigada a voltar atrás e relançar, né? Voltar no mercado com a sua Coca-Cola tradicional. E aí ela conseguiu manter a sua liderança de mercado. Certo? Bom, esse é o famoso... Depois vocês vão entender por que eu voltei ao famoso desafio Pepsi, ao famoso teste cego. Qual foi o grande erro da Coca-Cola? Primeiro, antes de entrar nos erros, eu queria frisar um detalhe que eu sou meio da teoria da conspiração. Eu acho que erros absurdos eles não podem ser cometidos de uma maneira, sabe, aleatória, ainda mais com grandes mentes pensantes. Quem que era o CEO da Coca-Cola naquela época era o Goizueta. Goizueta foi um cubano responsável pelo maior crescimento da Coca-Cola na época que ele foi diretor.